Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que novamente estamos juntos estudando a Palavra de Deus. A lição da Escola Sabatina, ela tem sido uma bênção na vida de todo cristão que quer aprender mais de Cristo, porque ela vamos dizer assim, são doses homeopáticas da Palavra de Deus que nós estudamos quando abrimos a lição da Escola Sabatina. E esse trimestre nós vamos estudar o livro de Isaías. E nós estamos na 5ª lição. E nessa semana vamos estudar o tema O Nobre Príncipe da Paz. O verso para nós memorizarmos e o capítulo que vamos estudar nessa semana é o capítulo 9 de Isaías. Isaías 9:6 diz assim: Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Dr. Robert Oppenheimer, que supervisionou a criação da primeira bomba atômica, apresentou-se diante do comitê do Congresso nos Estados Unidos. Perguntaram se havia uma defesa contra a arma. Certamente, respondeu o físico, ela é, e deu um suspense. E diante desse silêncio, ele respondeu: a paz. Essa conversa está na revista Sinais dos Tempos, Signs of the Times, na página da publicação de 1985, na página 989. A paz, ela é um sonho vago e intangível. Desde que a história passou a ser registrada, estima-se que o mundo esteve completamente em paz apenas cerca de 8% desse período. Pelo menos 8.000 tratados foram violados. Durante os 50 anos seguintes ao fim da Primeira Guerra Mundial, a guerra que deveria supostamente ter acabado com todas as guerras, houve apenas 2 minutos de paz para cada ano de guerra. Muito pouco, né? Em 1985, Alfred Nobel, o inventor da dinamite, estipulou um fundo para estabelecer um prêmio para indivíduos que desse uma contribuição extraordinária à paz. Contudo, nos últimos anos, até alguns vencedores do Nobel da Paz estiveram envolvidos em conflitos violentos. E durante essa semana, estudaremos sobre o único que traz a paz real e eterna. Paz que tanto os homens desejam, tanto os homens apreciam, e confundem muitas vezes paz com momentos de tranquilidade. Quando uma pessoa está na beira da praia, de um lago, ou na serra, ou nas montanhas, eles entendem esse momento de tranquilidade, esse momento gostoso, como um momento de paz. Mas a verdadeira paz que o ser humano almeja vem somente de uma pessoa, que é a pessoa de Cristo Jesus. Por isso, Jesus é chamado de o Príncipe da Paz. Não há paz em outro que não seja em Cristo Jesus. E esta semana nós vamos estudar muito sobre a saída do povo de Israel das trevas, do sombrio da adoração a ídolos, a consultas a cartomantes e a médiuns, a oferta de paz e a promessa que Deus fez a esse povo, que vai se cumprir com o nascimento de Cristo lá em Mateus 4. Que Deus abençoe, que nós tenhamos uma semana promissora de muito estudo, de muita oração, e que não deixamos de estudar a lição da Escola Sabatina nenhum dia dessa semana. Que Deus nos abençoe, a minha oração por mim e por todos vocês. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Voltamos ao estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje vamos trabalhar com a parte de domingo, o fim da escuridão para a Galileia. Por que será que nós temos esse título? Primeiro, vamos entender a história lá em Isaías. Quando o rei pede ajuda a Tiglat-Pileser, depois que ele ajuda, ele começa a invadir Judá pela cidade da Galileia. E é uma das primeiras cidades a serem invadidas. E olhem só que interessante. O ministério de Cristo começa também na Galileia, quando Jesus faz muitas curas ali naquele local.
Isso está em Mateus 4. Então, fala sobre o fim da escuridão. Que escuridão? Não é uma escuridão física, mas sim uma escuridão espiritual. Por quê? Porque o povo de Israel, principalmente na época de Isaías, eles recusaram a luz. Eles estavam ao ponto deles consultarem médiuns, adorarem ídolos, desobedecerem às leis de Deus, não guardarem o sábado. Enfim, eles estavam cometendo todo tipo de atrocidade e pecado. Porém, Deus fez uma promessa de uma nova luz, e essa luz seria o menino Emanuel, que é Deus conosco, Deus está conosco. E acima de tudo, é um Messias que viria não naquele momento, mas no futuro, que seria depois chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, que nós encontramos no versículo 6 de Isaías 9. Porém, nós podemos entender que essa luz que veio brilhar, ela continua a brilhar até os nossos dias e vai brilhar também, porque Deus é a própria luz. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, significa que nós, que não temos luz própria, mas que estamos, então, quando estamos em comunhão com Cristo, Jesus comunica a sua luz e nós vamos refletir a sua luz às outras pessoas. Por isso é importante que o estudo da palavra, ela nos dá pleno conhecimento da vontade de Deus. Aqueles que estudam a palavra de Deus, conforme está em Salmo 119, 105, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela abre a nossa mente para o entendimento de qual é a perfeita, santa e boa vontade de Deus. E o povo de Israel, na época de Isaías, vivia no meio da escuridão. Eles acreditavam em tudo, achavam que Deus não era tão bom assim. Satanás estava vencendo, estava com suas mentiras e enganos, estava vencendo o povo, assim como na época de Cristo. E Jesus veio justamente para trazer luz a todos aqueles que a buscam. Porque mesmo mesmo quando Deus oferece a luz, que é Cristo, Jesus oferece o seu conhecimento, abre a sua palavra para que não sejamos enganados, muitas pessoas nos dias de hoje ainda preferem fechar a Bíblia e seguir a sua própria vontade, seu próprio conhecimento, sua própria vontade de dizer qual é a verdade e não a verdade que está na palavra de Deus. Mas nós, vejam bem, nós temos uma grande missão, um grande privilégio, uma grande responsabilidade de sermos Jesus para todas as pessoas, que nós possamos refletir a luz de Cristo, que essa promessa veio se concretizar em Jesus, lá no início do seu ministério, e que nós hoje, que esperamos a volta de Cristo, quem sabe ainda para os nossos dias, também precisamos ser luz a todas as pessoas, que possamos ser luz aos nossos familiares, aos nossos filhos, possamos ser Jesus para os nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho, de faculdade, onde estivermos, que nosso dia a dia possa ser um dia especial onde nós, cada manhã, possamos buscar poder em Cristo para sermos Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. A luz que nós vamos refletir não é nossa, mas é a luz que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que sejamos então a luz para aqueles que ainda não conhecem a luz. Que Deus nos abençoe, que o Senhor Jesus possa dirigir a nossa vida todos os dias até a tua volta. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Olá, que maravilha! Estamos recomeçando mais uma temporada e neste ano, com certeza, teremos muitos estudos interessantes. E o nosso estudo, que vai ser abordado nesse momento, tem como tema Um Filho nos foi dado. Quando nós paramos para observar o texto, talvez a primeira visão que se tenha seja de uma dimensão humana. Que filho nasceu, em que família nasceu e o que ele pode agregar em termos de benefício. Podemos
ter a ideia e a concepção de que de repente esse filho faça parte da sucessão de um rei, mas nosso estudo deixa claro que a melhor interpretação recai sobre o filho, colocando a ótica sobre Jesus. Portanto, lá em Isaías capítulo 9, o verso 6, mas principalmente o verso 7, nos dá uma dimensão bem grande. Acompanhe comigo o verso 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem limite sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ora, veja bem, nós estamos falando de alguém que exerce um governo. Observe também a frase paz sem fim. Há algum ser humano que pode prometer paz infinita? Somente Jesus tem este atributo. Ora, não se esqueça que no verso 6 é mencionado que ele é príncipe da paz, ou seja, nele recaem todos os atributos da paz. Outro ponto fundamental, juízo e justiça. Quem é que representa a justiça perfeita? Quem é que executa o juízo equilibrado? Não há dúvidas, não é? De que somente Jesus possui essas características. Mais um tema, o cetro da ira de Deus. Nós sabemos que os governantes utilizavam como símbolo de seu poder, de seu comando, um cetro. Mas que cetro é este que se refere o nosso estudo? Será que é o cetro de um rei poderoso que tinha capacidade de dominar e se impor? Mas eu convido você nesse momento a observar dentro do capítulo 9 de Isaías, o verso 4. Acompanhe comigo, vamos ler juntos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Observe bem, alguém que liberta, alguém que tira a angústia, alguém que dissolve a dificuldade. Você também pode pensar em algum governante bíblico que tivesse essas prerrogativas, mas nenhum é capaz de ser um rei digno com essas características, senão a mensagem anunciada em termos proféticos, contendo as características daquele que detém o universo. Mais uma vez estamos falando de Jesus Cristo. O verso 4 nos fala de algo que fere o ombro, algo pesado, um povo que passa por dificuldades, um povo que sofre, um povo que carrega elementos injustos sobre si. Isso é um peso muito grande. E naquela época, o povo passava por uma dificuldade muito, muito grande no sentido social, espiritual, e o governo estava totalmente abalado. Qual era a melhor mensagem que o povo poderia ouvir? De que haveria um Messias, de que haveria um Salvador, e que esse Salvador retiraria todo o peso. Talvez você esteja perguntando, mas nós, no cenário em que nós estamos, nós nos sentimos sobrecarregados e pesados. É justamente isso. Esse cenário profético, ele se estende ao longo da história e nos demonstra que não há
outro cetro mais justo, não há governo mais justo, não há comandante mais justo que possa aliviar todas as injustiças. Somente Jesus Cristo é capaz de implantar o seu reino com o seu cetro de justiça eterna. Bem, meu irmão, saúdo vocês todos com a paz de Deus. Você sabe que esse trimestre nós estamos estudando o livro de Isaías, né, o grande profeta. E nós estamos já no capítulo 11 e 12, né, que vamos estudar hoje. E com isso já completamos 4 lições. Então eu quero crer que você já deu para assimilar algumas coisas dos escritos deste grande profeta. E na lição dessa semana não está sendo diferente, né? Segunda, terça, aliás, sábado, domingo, segunda, terça, a gente vem falando, como eu disse, no livro de Isaías e os seus escritos. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre raiz e renovo em uma só pessoa. Raiz e renovo em uma só pessoa. E logo no capítulo 11, no versículo 1, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. O que é um rebento? Rebento é a descendência, é o descendente. E das suas raízes sairá um renovo. O que seriam essas raízes? A raiz é a origem, é a fonte, é o princípio. Então diz que dessas raízes sairia um renovo. E o que é um renovo? Renovo é um título atribuído ao Messias. Então o que Isaías está dizendo ali? Que das raízes de Jessé, da linhagem de Jessé, através de Davi, seu filho, nasceria então um rebento. Quem seria esse rebento? Jesus. Então é por isso que diz raiz, renovo e uma só pessoa. Quem é a raiz? Deus. Quem é o renovo? Deus, Jesus. Então isso tem que ficar claro. E se você quiser se inteirar um pouco mais, que essas nossas explicações aqui são bem diminutas, não esclarece muitas vezes na íntegra, porque não há um tempo suficiente. Mas se você quiser se inteirar, você leia o capítulo 11 e também o 12 de Isaías, que você terá lá todas essas explicações. Da raiz de Jessé haveria de vir, né, o renovo, Cristo Jesus. Eu não sei se eu estou sendo claro, quero crer que você tenha entendido até aqui. Na lição de quinta-feira, meu irmão, Deus fala através de Isaías e dá o título ali de Tu me consolas. Está no livro de Isaías, no capítulo 12, de 1 a 6, você pode ver lá. Então, Isaías 12 é um pequeno salmo de louvor a Deus, um salmo lindo de louvor a Deus.
comparado apenas com o Cântico de Moisés, que você poderá vê-lo no livro de Apocalipse, no capítulo 15, nos versículos de 2 a 4. Você vai ver que maravilha é o Cântico de Moisés. E comparado com o que está no capítulo 12 de Isaías, que é um pequeno salmo de louvor a Deus. Então, ali é exaltada a pessoa de Deus, né? É oferecido esse louvor a Deus, e ali faz uma observação, não chega a ser uma pergunta, mas diz assim: compare esse cântico, em Isaías 12, né, claro, ao cântico de Moisés. Em ambos os casos, ou seja, tanto no salmo, no pequeno salmo que está lá no capítulo 12 de Isaías, e também o cântico de Moisés, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 15, os versículos de 2 a 4, pede para comparar ali. Em ambos os casos, eles fazem uma exaltação, né? Pelo que Deus é louvado. Então, faz a nossa lição, o nosso manual de estudo faz essa pergunta. Você pega o Salmo de Isaías 12 e o Cântico de Moisés em Apocalipse 15, de 2 a 4, e a lição então nos pergunta: pelo que Deus é louvado? Será que é por sua onisciência? O que vocês acham? Ou é por suas obras de salvação e justiça? Eu acho, meu irmão, que se você ler atentamente, você vai ver que a resposta é essa: por suas obras de salvação e justiça. Tanto Isaías 12, né, nos dá esse salmo, esse cântico de elevação a Deus, e também o cântico de Moisés. Achei interessante essa lição nesses 2 dias, quarta e quinta-feira, porque nós podemos aprender ali palavras que talvez você conhecesse com outro significado, e que várias vezes você já viu ou ainda há de ver na Bíblia, que a palavra, por exemplo, renovo, raiz, tronco, né? Rebento. Tronco eu não falei, mas tronco quer dizer também origem de família, raça. Então achei muito interessante essa lição, que traz um aprendizado simples, mas muito digno, porque às vezes a gente está lendo a Bíblia, pesquisando algum assunto, etc., e aparecem essas palavras, né? Raiz, rebento, renovo. E como eu disse, às vezes nós temos conosco já de há muito tempo um significado para aquela palavra, e espiritualmente ou biblicamente falando, nós vamos ver que não é nada disso. Bom, meu irmão e minhas irmãs, nós ainda temos alguma coisa para colocar, e será colocado agora pelo um outro irmão que virá. Eu não sei se é um irmão ou se é uma irmã, mas em seguidinho nós teremos outra palavra de fé e gloriosa. Amém? Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Olá, estamos aqui para fazer o fechamento do nosso estudo, para que possamos compreender o que tudo aquilo que foi dito aqui tem a ver dentro do contexto bíblico, do contexto espiritual. Não se esqueça que sempre que as Escrituras colocam referências de reis e governantes humanos, são para uma comparação, dando aspectos positivos ou negativos. Outro ponto fundamental que você tem que memorizar é de que Jesus Cristo é o centro. Jesus Cristo veio
em uma primeira vez, cumprindo as profecias, demonstrou o que é o seu reino através da sua justiça, do seu caráter, do seu amor, e virá uma segunda vez para estabelecer de forma definitiva o seu reino, para mostrar para o universo o que representa a figura dele como nosso Salvador, como nosso Rei, como nosso Pai. E que promessa maravilhosa! Acredite nisso. Coloque todas as suas forças neste ideal, porque em breve Jesus voltará. Que Deus te abençoe, que Deus esteja conduzindo você e sua família, e até a próxima semana. Amém. Pai, quero continuar construindo a minha vida espiritual sobre Jesus, a rocha. Por favor, tome conta de todas as coisas. Tome conta completa de minha vida. Em nome de Jesus. Amém.